protegei, amparai, providenciai esta causa que agora nos apresentamos. Saúde física e psíquica, São José providencial, emprego, São José providencial, cura das feridas da alma, São José providencial, harmonia na vida familiar, São José providencial, restauração do patrimônio, São José providencial, salvação da justiça, São José providencial, amparo na velhice, São José providencial, pão nosso de cada dia, São José providencial, pelo fim da pandemia, São José providencial, pelas necessidades da Igreja do Santuário Papa Francisco e nosso bispo José Luiz Gomes Vasconcelos. São José providencial, São José, alcançai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, São José, rogai por nós, São José. rogai por nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei. Deus Pai do céu, Tem piedade de nós. Deus Filho eterno do mundo, Tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tem piedade de nós. Santíssima Trindade, sois um só Deus. Tem piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre Filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. escudo da mão de Deus, Rogai por nós. guarda da livre, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Legíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. Espírito de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. poder dos operários, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentado das famílias, Rogai por nós. amigo dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. protetor dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa, E pelo Cristo que
os aniversariantes: Marcos Antônio Cunha de Medeiros, Valnete Lopes Ferreira Dias, Elisio da Matriz, Cristiano pelos falecidos hoje: Maria da Conceição Guimarães de Souza, Maria de Lourdes Barros da Silva, Úrsula Mesquita Souza, pelo 7º dia de José Gustavo Coelho, 1 ano de Lucas de Souza Silva, e pelos outros falecidos: Adalgisa Coelho, Agamemnon Coelho, Antônia Silva de Mesquita, Ari Rocha de Oliveira, Alessandro Gomes de Souza, Bruno Queiroz Holanda de Araújo, Catarina Dias Duarte, Diana Costa Aragão Dias de Carvalho, Francisco Carlos Aragão, Francisco Coelho, Francisco Patrick Fontenelle Pereira de Souza, 2 anos, Francinha Ribeiro, Gilberto Napoleão Parente Silva, Joana Lopes Torres, João Coelho, João Lino Neto, Joaquim Lino de Mesquita, José Coelho, José Gerardo Nascimento Filho, José Lucas de Vasconcelos, José Valeriano de Carvalho, Maria das Lourdes Valeriana, Maria de Lourdes da Silva Frota, Maria de Lourdes Guimarães, Maria de Nazaré Cláudia Torquato, Maria de Socorro Soares da Silva, Maria Nazaré Ferreira, Maria Rosa da Silva, Marta Satóia Monte Alberto Parente Silva, Ocina Barreto Dias, Anila Márcia Gomes da Silva Coelho, Raimundo Carvalho Marques, Raimundo Donato de Mesquita, Romulo Ferreira de Menezes, Tiago Ribeiro. Nas outras atenções, vamos rezar para nos acompanhar através da Maria Pastora, através da UNDP Evangelizar, através das mídias sociais da Paróquia da Sé, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha através das mídias sociais, pode estar fazendo a sua doação através da conta e da chave Pix. Vamos rezar a doação de Marta Gabriela Silvestre Coelho de Carvalho, Manuel Carneiro Rosalvo Dias de Carvalho, Maria do Patrocínio Rodrigues de Vasconcelos, cada um. Quarta-feira da 4ª semana da Quaresma. A Páscoa se aproxima e, com confiança renovada, seguimos o caminho. A promessa de Deus não falha, e sua presença entre nós é garantida a cada dia. Celebremos.
queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia, Facebook, YouTube, através da Web TV Evangelizar e também da Rádio Educadora do Nordeste. Tenhamos certeza de que Ele se encontra no meio de nós. Tenhamos certeza que a sua presença é verdadeira, é real, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele o pão vivo descido do céu que nos alimenta e nos dá a graça de caminhar nestes tempos tão difíceis. Reconheçamos os nossos pecados e fraquezas, supliquemos ao Senhor que olhe por nós com misericórdia, porque somos pecadores, e que Ele nos dê dignidade de celebrarmos bem os santos mistérios. Humildemente cantemos o nosso arrependimento. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Rezemos pelos fiéis falecidos no dia de hoje: Maria da Conceição Guimarães de Souza, Maria de Lourdes Bastos da Silva, Úrsula Mesquita Souza. 7º dia de José Gustavo Coelho e 1 ano de Lucas de Souza Silva. 2 anos Francisco Patrick Fontinelli Pereira de Souza. Pela saúde de todos nós e dos que têm se recomendado às nossas orações. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais os pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco, fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Perseverei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: sai, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede. Não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte e do outro lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra. Montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me,
o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer do seu filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda a obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos, Ele dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação.
Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão no sacerdócio, reverendíssimo Padre Uli, nosso vigário paroquial, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação que nestes tempos facilitam o nosso encontro, facilitam a nossa experiência de oração comunitária. Nosso encontro com Deus diário através da Santa Missa, das nossas novenas, das nossas orações. Estamos unidos pela força da oração, estamos unidos pela graça de Deus que é Pai, um Pai amoroso, um Pai que manifesta ao seu povo, manifesta aos seus filhos misericórdia e piedade. Neste tempo quaresmal, nós somos convidados a enxergar este rosto misericordioso de nosso Pai do céu, a entender que Ele nos olha com piedade, que Ele nos olha com amor, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias humanas. Nós não somos rejeitados por Deus, mas cotidianamente nós somos amados e esperados por Deus. Esperados de braços abertos, para que também tenhamos a oportunidade de uma vida nova, de uma vida comprometida com o projeto de Deus. Com que devemos comparar o amor de Deus por nós? Nossa linguagem é limitada para expressar o que significa o amor de Deus, para comparar o amor de Deus. Mas podemos ousar dizer que um dos maiores amores nesta terra é o amor de uma mãe para com o seu filho. Esse é o melhor exemplo, talvez, que se aproxime do que seria ou do que é o amor de Deus por cada um de nós. A primeira leitura da liturgia de hoje, quarta-feira da quarta semana do tempo quaresmal, vai nos dizer que, mesmo que a mãe se esqueça do seu filho, que é algo que nós temos dificuldade de entender, como é que uma mãe pode se esquecer de seu filho? Como é que uma mãe pode abandonar o seu filho? A gente sabe que isso acontece, geralmente como fruto de algum sofrimento, de alguma decepção, de algum mal-entendido, mas em sã consciência, num estado normal, geralmente, dificilmente uma mãe se esquecerá dos seus filhos. E a palavra de Deus vem nos dizer nessa profecia de Isaías que mesmo que a mãe se esqueça do seu filho, o Senhor, Ele jamais se esquecerá de cada um de nós. Veja o tamanho da bondade e do amor de Deus para conosco. Nós até que podemos nos esquecer de Deus, nós até que podemos ir fazendo o nosso caminho nesta terra sem nos lembrarmos dele, porque às vezes a gente cai nesta tentação. E é muito comum lembrarmos de Deus quando o sapato aperta, quando as dificuldades chegam, mas quando a vida está muito organizada, geralmente a gente vai seguindo e Deus fica, na grande maioria das vezes, para depois. Se der tempo, estou cansado, é muita coisa, a semana foi muito cheia, eu tive um final de semana também para espairecer. Este tempo também da Covid-19 tem sido providencial, porque tem nos feito acordar para rezar mais, para estar mais perto de Deus. Até quem não sabe rezar está aprendendo, está pedindo para aprender a rezar. Meus irmãos, não vamos buscar a Deus só quando as coisas estão difíceis.
Nós não podemos desprezar essa experiência de amor que Ele tem para nós, para conosco. Mas apesar de desprezarmos em muitas ocasiões, Ele não se esquece de nós. Ele sempre estará disposto a nos abraçar, porque Ele é misericórdia, Ele é piedade, Ele é amor, Ele é paciência, Ele é compaixão. É muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. É o que nos diz o Salmo responsorial da liturgia de hoje. O que falta é justamente a atitude que nós precisamos ter de nos abraçarmos verdadeiramente com o Senhor, de fazermos comunhão com Ele, de viver essa experiência de fazer a sua vontade. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Jesus mostra para nós esse rosto bondoso e misericordioso do Pai, bondoso, compassivo, que acolhe a todos. A missão de Jesus foi a missão do acolhimento dos pobres, dos doentes, dos pecadores. Por onde passou, passou fazendo bem. Por onde passou, passou fazendo a vontade daquele que o enviou. Esse deve ser também o nosso projeto. Esse deve ser o nosso comportamento nesta terra. Por onde passarmos, por onde Deus nos der a oportunidade de passar, que a gente passe fazendo o bem. Porque nós fomos criados pelo sumo bem e fomos criados para o bem. O Evangelho de hoje também vai dizer que quem ouve a palavra do Senhor, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado. Mas quem não crê já está condenado, não possuirá a vida eterna. É fundamental acreditar nessa ação de Deus, nessa existência de Deus, nesta vontade de Deus que precisa se cumprir em mim e em você, em nós. Que nós possamos abraçar esta responsabilidade de retribuir tanto o amor que nos é dado, também fazendo o bem, também vivendo como seres de luz, como homens e mulheres que levam a luz que vem de Deus, que se permitem viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que como humano, dentro da condição humana, Filho de Deus, em tudo fez a vontade do Pai e revelou à humanidade este rosto de um Deus misericordioso, bondoso e compassivo, não de um Deus castigador. Quem vive essa experiência de entender que a vida é eterna e que esta eternidade precisa ser diante de Deus, busca a cada dia comprometer-se com o projeto de Deus. Vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. O Evangelho nos aponta para o ponto principal da nossa fé, que é a ressurreição. Temos rezado todos os dias por tantos irmãos que estão partindo, vítimas da Covid-19, ou também de tantas outras enfermidades. Todos os dias nasce alguém, todos os dias morre alguém. E assim é a vida criada por Deus: nascer, morrer, renascer, ressuscitar, reviver na vida plena que Ele tem para todos nós. Nós não temos condições de compreender o mistério de Deus, irmãos e irmãs, mas nós temos condições suficientes para viver a experiência desse mistério que nos surpreende com seu amor, com sua bondade, com o seu acolhimento. Peçamos nesta quaresma a graça de sermos disponíveis à vontade do Pai, como Jesus, que a gente não procure fazer a nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade traz grandes desastres para a nossa vida. Muitas vezes a gente até pensa que está acertando. Deus sabe o que faz.
Deixemos que Deus possa construir a nossa história, guiar a nossa história. Esta semana passada eu estava lendo uma reportagem sobre o Papa Francisco que me chamou muita atenção, vendo um pouquinho da sua história de vida. Quando ele tinha projetos, ainda no início de sua missão, um jovem religioso jesuíta, com tantos sonhos, desejando ser missionário na China, de repente as coisas que ele desejava nesse sentido, de ir embora para uma outra realidade, não iam dando certo. E aí ele vai então se decepcionando de certa forma, mas depois o próprio Deus vai construindo dentro da história de Francisco a vontade que ele tem para aquele homem, que depois seria dos grandes papas para a Igreja de Deus, renovando com o seu testemunho, o seu carisma a Igreja de Deus. E ali eu vi um termo interessante que eu partilho com vocês. Nós temos a nossa biografia, que é a nossa história de vida, aquilo que vai acontecendo desde o nosso nascimento até a gente partir. E geralmente em alguns momentos importantes da vida é lida a biografia. Dentre esses momentos, às vezes também quando se morre. E o termo que eu vi lá dizia teografia, que significa a história de Deus na minha história, a história de Deus na minha vida. E todos nós precisamos permitir que Deus vá fazendo história conosco, construindo aquilo que é o seu projeto em nossas vidas. Precisamos nos esforçar para ir compreendendo a nossa teografia, ou seja, o que Deus vai realizando na minha vida, como Ele vai conduzindo a minha história, qual é a história que Deus está escrevendo na minha vida, na minha caminhada por aqui. Tenhamos, irmãos e irmãs, os olhos voltados para Deus. Procuremos fazer a vontade de Deus. Procuremos estar em comunhão com Ele, pois só Ele pode nos ressuscitar da morte, só Ele pode nos dar a vida plena, só Ele pode nos dar o sentido, porque a figura deste mundo passará, ou cedo ou tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos com confiança as nossas orações, as nossas preces ao nosso bom Deus. Pai Santo, estais sempre ao nosso lado. Tu estais sempre ao nosso lado. A fim de que o caminho missionário da Igreja nunca se afaste da vossa proteção e cuidado, nós vos pedimos. Pai Santo, estais sempre ao nosso lado. A fim de que os povos vos glorifiquem, espelhando aqui na terra vossa bondade e fidelidade, nós vos pedimos. Pai Santo, estais sempre ao nosso lado. A fim de que os que sofrem e passam fome jamais se desesperem da vossa proteção, nós vos pedimos. Pai Santo, estais sempre ao nosso lado. A fim de que nossas comunidades sejam lugar do encontro, da partilha e da hospitalidade, nós vos pedimos. Pai Santo, estais sempre ao nosso lado. Oração pelo Bispo diocesano. Deus, Pastor eterno, vós assistis a vossa Igreja de muitas maneiras e nos governais com amor. Vós escolheste vosso servo Dom Vasconcelos para ser o pastor do vosso rebanho. Dai-lhe um espírito de coragem e sabedoria, um espírito de conhecimento e amor, para que ele, governando com fidelidade o que estão confiados aos seus cuidados, edifique a vossa Igreja como sinal de salvação no mundo. Amém. Pai Santo, estais sempre ao nosso lado. Acolhei, ó Deus de bondade, as nossas intenções, as nossas orações, a vós apresentadas por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre. Pelos mares, os rios e as fontes nos recordam a Tua justiça, que nos leva ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de clemência, que a força deste sacrifício nos lave da antiga culpa e nos faça crescer na vida nova, participando da vossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Da verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra e, enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una no só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a José Vasconcelos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes pela outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Rezemos neste momento pelos falecidos de hoje: Maria da Conceição Guimarães de Souza, Maria de Lourdes Bastos da Silva, Úrsula Mesquita Souza, pelo 7º dia do falecimento de José Gustavo Coelho e pela missa de 1 ano de falecimento de Lucas de Souza Silva. Te pedimos, Senhor, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para reconstruirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Você que nos acompanha através das redes sociais, das mídias sociais, faça nesse momento a sua comunhão espiritual, rezando: meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo, uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, não permitais que a Eucaristia instituída para salvar-nos possa levar à condenação aqueles que a recebem,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. que nosso Senhor dê força e consolo àqueles que estão sofrendo com a partida dos seus entes queridos. Que Ele nos proteja e nos livre de todo mal. Queremos nos solidarizar com os familiares e amigos dos que partiram. E como a igreja chora com os que choram e se alegra com os que se alegram, também nos alegramos hoje com os aniversariantes Marcos Antônio Cunha de Medeiros, Valnete Lopes Ferreira Dias, que é do SCC da nossa paróquia, Ticiana Brito. Deus seja louvado pelo dom da vida. Nós queremos também agradecer ao SCC da nossa paróquia, Encontro de Casais com Cristo, pelo trabalho, pelo empenho em favor desta paróquia, neste período da festa de São José, realizando de forma virtual o leilão de São José, até o dia 19, de 18 horas até as 21 horas, está acontecendo esse leilão de São José. Então você pode doar a sua prenda, deixando na casa paroquial, ou entrando em contato com algum dos casais responsáveis, e participar via WhatsApp deste leilão, que está sendo muito bom, também para a integração e fortalecimento dos laços de amizade, fraternidade, nesse momento que as pessoas estão mais em casa, um momento também de uma diversão mais sadia para a família, e também ajuda a nossa paróquia nesse tempo mais difícil, onde a igreja se encontra com as portas fechadas, sem a presença dos fiéis. Continuaremos até o dia 19, celebrando a festa de São José. Sexta-feira também teremos o início já das 7 dores de Nossa Senhora, o setenário das dores, como é conhecido. Também teremos a celebração do último ofício da Paixão do Senhor. A Semana Santa já se aproxima, nos preparemos bem para viver esse momento da graça de Deus, mesmo que estejamos em nossas casas. Aproveitemos bem a nossa quaresma. Obrigado à nossa PASCOM, a TV, Web TV Evangelizar, Rádio Educadora, e a todos que nos ajudam a evangelizar, nossas equipes de coral, liturgia, nosso vigário Padre Uli. Muito obrigado a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom